Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez para juntos compartilharmos, meditarmos mais um trecho da Palavra de Deus, amém? No Salmo 46, versículo 10, diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu entendo que esta é a grande proposta de Deus, que o nosso coração se aquiete, que o nosso coração fique em paz, que a nossa alma sossegue. Por quê? Porque abrir mão da ansiedade é permitir que Deus venha em paz, de maneira sossegada, trabalhar na nossa vida. Eu tenho aprendido que o milagre ele está na direção de Deus, na voz de Deus na nossa vida. Como ouvir a voz de Deus se há muito barulho? Como ouvir a voz de Deus se tantas vozes estão meio que atormentando a nossa cabeça? Como ouvir a voz de Deus se estamos ouvindo o medo, as tensões, as preocupações, as dúvidas, as incertezas? Como ouvir a voz de Deus? É preciso que tudo isso cesse. É preciso que tudo isso acalme, que cada coisa vá para o seu lugar, para que a voz de Deus venha e nos dê direção. E aí a gente vai viver um milagre. Nós vamos ver Deus agindo na nossa vida, de acordo com a sua maravilhosa vontade. Então, que possamos pedir a Deus. É fácil abrir mão da ansiedade neste tempo tão difícil? É fácil abrir mão do medo neste tempo tão complicado? É fácil abrir mão de tantas tensões, de tantas preocupações nesta hora tão difícil da nossa vida? Não é fácil, mas eu tenho certeza que com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir aquietar. Nós vamos conseguir o sossego necessário para ouvirmos a voz de Deus. Amados, Deus é bom. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. E nós precisamos ouvir isso de Deus, que Ele está cuidando de nós. Deus é bom. Deus é abençoador. E nós precisamos ouvir a voz dEle dizendo que Ele é o nosso abençoador. Deus é bom. Deus cuida de nós. Nós temos que ouvir isso de Deus. Deus nos ama. E Ele deseja falar isso ao nosso coração. Mas na maioria das vezes nós não conseguimos ouvir, porque a nossa alma não se aquieta, a nossa alma não sossega. Então há tantos barulhos que nós não conseguimos ouvir o mais importante, que é Deus dizendo para nós que nos ama e que tem o melhor para nós. Então que em nome de Jesus Cristo nós possamos depositar a nossa ansiedade no altar de Deus, na presença de Deus, e que possamos orar e pedir para Ele que nos dê paz, porque nós precisamos continuar a nossa caminhada. E caminhar em guerra é estressante. Caminhar ouvindo tantas vozes negativas é muito complicado. Nós precisamos continuar caminhando com a alma sossegada, ouvindo Deus, ouvindo do seu cuidado, ouvindo do seu amor. E aí nós vamos viver o milagre da graça maravilhosa revelada na nossa vida. O milagre da graça que nos é favorável. O milagre da graça à nossa disposição. Nós precisamos ouvir isso de Deus. É tempo de ouvir Deus, de ouvir o Espírito Santo ministrando no nosso coração.
É tempo de ouvir que Jesus foi à cruz e que ele venceu as nossas batalhas. É tempo de ouvirmos a voz do céu, a voz do Deus que nos ama, do Deus que nos cuida. Então é melhor que a nossa alma sossegue, é melhor que a nossa alma se aquete, para que possamos ver em nós a maravilhosa graça de Deus e assim os milagres do Senhor sendo realizados, porque o milagre de Deus é tudo que nós precisamos. A força de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, a fé que nos faz continuar, sim, ouvindo a voz de Deus. Então, que Deus nos dê sossego, uma alma quieta, uma alma em paz, para que Ele realize em nós as suas obras, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém?